Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um ano aqui de podcast da mineração. Agradecer a vocês aí por esses 6 anos acompanhando aqui nosso trabalho, tá certo? E iniciando mais esse ano, estou aqui com a presença dos parceiros aqui da Corecase, o Daniel e o Marcel. Senhores, muito obrigado pela participação aqui no podcast da mineração. Obrigado a você, Johnny, pelo convite aí. A gente que agradece, Johnny. Muito bom estar aqui com vocês aí no podcast da mineração. Perfeito. Conheci o pessoal da Corecase lá na Brasmin no ano passado, em 2022 ainda, e depois disso a gente sempre se encontra aí nos eventos. A gente vai falar aqui sobre a empresa, sobre essas soluções, tá? E gostaria de agradecer aí aos nossos patrocinadores, então solta a vinheta. O podcast da mineração é patrocinado pela Atobin, empresa de engenharia e tecnologia. Oferecem soluções para todas as fases do projeto, desde a coleta de requisitos até a implantação. Consultoria Ígnea Geologia e Meio Ambiente. Empresa especializada em mineração, geologia, pesquisa mineral, planejamento administrativo de processos minerários e consultoria ambiental. Revo Geoscience. Serviços de consultoria avançada em geociências, oferecendo suporte em todas as fases de exploração e nos desafios de mineração, engenharia e meio ambiente. Agradecemos aí os patrocinadores, sem eles não continuaríamos esse trabalho, tá certo? E estou aqui com o Daniel e o Marcel da Corecase, então gostaria que vocês apresentassem e falassem o que vocês fazem na empresa, o tempo que vocês estão trabalhando nela. Tranquilo, então vou começar comigo aqui. Eu sou Daniel, geólogo de formação, formei na Unicinos, no Rio Grande do Sul, sou gaúcho, depois fiz doutorado na URGS e tal, e comecei a rodar o mundo como geólogo, principalmente do ramo de pesquisa mineral, exploração. E justamente por conta disso que, 14 anos atrás, eu tive os primeiros, digamos assim, insights, ideias referente ao projeto que se tornou a Corecase. Na verdade, foi da minha rotina de trabalho, como geólogo, vendo as necessidades nossas, do dia a dia, e comecei a pensar se não haveria um produto melhor para disponibilizar no mercado. Então, essa que foi a origem de tudo. Que legal. Você, Marcelo? Bom, eu também sou geólogo, de formação, tenho MBA em gerenciamento de projetos também, e comecei também a minha carreira como geólogo mais vinculado a projetos também de exploração. Trabalhei em algumas mineradoras, mas sempre voltado para a exploração. Nos últimos anos aí eu migrei um pouco, saindo da mineração em si, da frente ali do projeto dentro da mineração, indo mais para o lado de tecnologia, de softwares e toda a parte de tecnologia, de apoio a esse setor, a esse mercado, as equipes de geologia. E em torno de 4 anos e meio, eu me juntei aqui na Corecase, também pelo que o Daniel falou, a gente tem sinergia nesse pensamento, de ter visto durante a nossa rotina de trabalho, necessidades, e hoje atuo aqui na Corecase como gerente de desenvolvimento de produtos de tecnologia, dos softwares aí da Corecase Tech. Bacana. E, Daniel, fala um pouco sobre a história aí da Corecase, como ela surgiu a ideia, há quanto tempo ela está no mercado? Não, tranquilo. Bom, como eu já comentei na apresentação, a empresa completou agora em novembro 14 anos, e surgiu justamente uma necessidade que eu percebi na minha rotina de trabalho. Na época, isso aí foi em 2005, 2006, eu trabalhava justamente descrevendo testemunho no projeto de pesquisa de níquel da antiga Votorantim Metais, agora a Nex. E do meu lado, o pessoal trabalhando, batendo martelo, fazendo aquela barulheira, era para consertar caixa de madeira. Sabe? E eu, não é possível, que em 2005, 2006, me achava muito moderno, naquela época, a gente se utilize ainda esse tipo de produto tão rústico, uma coisa que é feita e meio que em fundo de quintal, assim, marcenaria, tanto é que volta e meia a gente tinha que tá fazendo essas reformas, tirando funcionários do seu trabalho normal para estar justamente consertando caixa de madeira para
colocar testemunho dentro. E então, assim, além disso, tinha as questões de ergonomia e questões de sustentabilidade, né? Que nós víamos que também eram pontos fracos da caixa de madeira, porque nós sabíamos, né, que não eram madeiras certificadas de reflorestamento, os produtos, além de ser mais pesados, mais, digamos assim, sem jeito mesmo, né, sem espaço direito para colocar as mãos, para puxar o produto das pilhas, ergonomicamente era um problema, e se tornava sempre uma questão de atenção do ponto de vista da segurança do trabalho. Então, esses foram alguns fatores, né, que eu comecei a dar uma pesquisada se não existia nada de diferente no mercado, até mesmo porque o produto que a gente guarda é um produto caro, né? Ali, dependendo da profundidade do furo de sondagem, da complexidade do ambiente geológico, facilmente um furo de sondagem pode pagar um apartamento aí numa cidade de média grande, né? Não é assim algo barato para estar se guardando de qualquer maneira. Então, comecei a pesquisar, mas na época eu pesquisava, na verdade, assim, para tentar resolver um problema dentro da empresa que eu estava inserido, né? Na época era Votorantim Metais, depois eu passei para a Anglo Gold, a Xande, vi que tinha a mesma situação lá na Anglo Gold também, comecei a pesquisar e vi que existiam produtos fora do Brasil, né? Já assim com essa questão de preocupação com ergonomia, com a parte de organização dos espaços, mais segurança no empilhamento, enfim. Porém, no Brasil ainda não tinha nada muito desenvolvido, né, nesse ponto, né? E ainda pensando, não para mim, mas para a empresa que eu estava trabalhando, eu até fui além, assim, quanto é que custaria na época trazer esse produto, né, para o Brasil? Daí eu lembro até hoje que, tipo, mais ou menos a gente comprava a caixa de madeira no projeto por R$15, a caixa importada ia custar 60, né? Então, ou seja, fora de questão, né? E eu, brincadeira, será que a gente não vai conseguir resolver esse problema? Daí que tá, mas e como é que faz para fabricar? Eu não entendia nada de plástico, não sabia que tinha molde, não tinha noção nenhuma, era outro mundo para mim, né? Mas aí, por sorte, eu trabalhava nessa época em Crixás, né, em Goiás, em Goiânia tinha o Senai, e o Senai tinha justamente os cursos, tinha profissionais da área de matéria-prima, plástico, né? Tinha de injeção de molde e fabricação do molde. Então, tinha né, professores do Senai justamente do ramo que eu ia precisar. E daí que eu fui sendo inserido, né, nesse negócio do plástico também, né? Para entender se seria algo viável. Mas até então, eu ainda pensava nisso, né, trazer para dentro da empresa que eu estava, né, já nessa época Anglo Gold. Só que daí eu fui ver o preço que era para fazer o molde e as outras questões que envolvem, daí eu, não, isso é fora de questão, jamais, né, que uma empresa vai investir, né, esse recurso para fazer algo desse tipo, né. Mas fiquei com aquela coisa na cabeça, né. Daí chamei o Flávio, que é o meu sócio, né, na Corcase, nosso CFO, e ele que, na verdade, começou a destrinchar esse mundo, né, do plástico em Santa Catarina, que é uma referência no Brasil. A região de Joinville é um polo de plástico, né? E ele, juntamente com esse pessoal do Senai, evoluiu bastante nessa parte. Eu continuava trabalhando, né, como geólogo nas mineradoras, depois a Anglo Gold fui ainda para a Yamana. Então, fazia, né, as coisas meio que em paralelo. Até que em 2013, a empresa, a Corcase já estava aí com 3 anos, né, 2 anos já vendendo produtos. Eu me senti seguro de sair do mercado, né, como profissional, né, como geólogo, e ficar somente como um dos sócios, né, atuando pela Corcase. E de lá para cá, então, né, obviamente que o primeiro produto, a gente não tinha tanto recurso, a gente criou um produto mais simples, né, para atender essa necessidade do mercado, porém sem grandes características mais, digamos assim, desenvolvidas, né. E foi a nossa geração 1. Esse produto é vendido até hoje, né, tem mineradoras grandes ainda se utiliza, até porque ele é um produto mais barato, porém o nosso carro-chefe mesmo foi a caixa que a gente chama modelo geração 2.
Essa sim, até que está no meu fundo de tela aqui, né? Essa já foi bem pensada, planejada, a gente já tinha mais recursos, né? Eu me baseei nos melhores, né, assim, produtos que haviam no mercado, né, caixas da Austrália, nos Estados Unidos, e como, por ser geólogo, eu consegui colocar ainda mais características, né, que dão, né, um apoio para o usuário, né? Além de ser simplesmente uma caixa. Então, claro, pensando sempre nas questões de ergonomia, segurança do trabalho e tal, mas alguns detalhezinhos a mais. Como eu era geólogo de ouro, né, então eu tinha algumas preocupações com contaminação, né, que eu tentei incluir nessa caixa para evitar que o material de uma caixa de cima contamine de baixo. Então, são vários detalhes que a gente foi colocando. Depois disso, com a parceria com a grande mineradora do Brasil, a gente desenvolveu um produto chamado Adapt, né, que foi para atender uma necessidade específica da empresa, né? Então, foi um produto customizado. Eles queriam uma caixa que você pudesse colocar o testemunho inteiro e depois que ele fosse cerrado para amostragem, para ir para o laboratório, você conseguisse desacoplar um estágio, né, dessa caixa para ela ficar reduzida e, com isso, aumentar a capacidade de armazenamento no galpão. E nós conseguimos, no caso dessa empresa, a gente triplicou, né, a capacidade de armazenamento, né, com esse produto, né, que foi uma parceria entre a Corecase e a mineradora. Posteriormente, nós criamos a modelo de caixa chamada Chipcase, né, que é justamente para chips, né, amostras de circulação reversa, RC. E, por último, nós criamos a Petrocase, que já é para setor de energia, né, oil and gas. E também são todos eles com o mesmo conceito, né? Trabalham todos os produtos com matéria-prima 100% reciclada, tendo atenção para as questões de ergonomia. Se nós conseguirmos incluir alguns features, né, que ajudam no trabalho rotineiro do profissional, também a gente inclui. Às vezes com muita consulta, né? A gente às vezes até faz nos nossos grupos de WhatsApp, no nosso e-mail, né? A gente faz até algumas perguntas, né, para os nossos colegas, nossos amigos, o que vocês acham que ia ser interessante ter em tal produto? Então, na verdade, a gente desenvolve assim com a ajuda de muitas pessoas, né? Não é só uma ideia nossa, né? A gente tenta compartilhar o máximo possível com colegas para ver se está atendendo, né? Eu acho bacana a gente ter começado falando, né, sobre essa trajetória, esse mercado que, como você falou, né, foi o olhar do cliente, né, ainda mais cliente como geólogo, na área de mineração, tem como empreender sim, a gente sempre fala aqui no podcast, a mineração, a geologia, tem como você empreender, basta olhar um pouco fora da caixa que consegue criar, né, vários negócios, várias soluções. Exatamente. E Marcel, fala um pouco para a gente sobre a Corecase Tech, né? Corecase Tech, que é a divisão da Coretech, né? E por que surgiu aí a importância dessa questão da gestão do testemunho? Sim, a Corecase Tech, né, e todas as soluções que a gente vem desenvolvendo, né, já desenvolveu e vem desenvolvendo novas soluções, novas funcionalidades, todas elas vão muito na mesma esteira, né, na mesma pegada do que o Daniel contou aí da trajetória da Corecase com a parte das caixas. Vem de uma visão nossa, né, de geólogo, né, que já estivemos no outro lado, né, trabalhando ali no galpão, descrevendo bastante testemunho, né. Eu já descrevi bastante, tanto com caixa de madeira quanto com caixa Corecase, né, e depois de migrar para a parte assim, mais de softwares, né, e softwares para geologia, né, para a exploração mineral, eu sempre vislumbrei também que havia essa necessidade de otimizar a forma da gestão, né, dentro de um galpão, e essa era a mesma visão, né, do Daniel, do Flávio, né, da Corecase. Então a gente teve essa grande sinergia, né, de pensamentos, e foi isso que nos conectou, né, na verdade, e nos levou a iniciar o desenvolvimento, né, de um software que até então a gente também não tinha muito claro, que tem uma referência ou outra fora do país, mas a gente não tinha uma referência específica dentro do país para um software nesse ramo, né, nesse sentido de trazer organização, trazer rastreabilidade e trazer gestão
pensando numa gestão, talvez, logística até, para testemunho de sondagem, né? Historicamente, o que a gente sempre, da forma que a gente sempre trabalhou e da forma que a gente acompanha as empresas trabalhando, né? Sempre foi muito, ainda assim, né, em 2020, 2021, sempre foi muito rústico, né? A informação física, né, batida ali em plaquetas de alumínio, as manobras também, né, os core shocks separadores de manobras batidos em testeiro de alumínio, e toda a informação do furo do testemunho passada para frente, né, ela partia de uma informação física que começava ali com um boletim de sondagem, uma prancheta, depois conferências muito físicas também, né, e no final das contas, a única coisa que estava sendo digitalizada era as descrições geológicas, mas e a gestão do acervo mesmo, né, e a gestão do arquivo, que é a rocha, né, como que a gente vai guardar isso e como que a gente vai garantir, né, que a gente vai ter um acervo, né, litológico ali, uma litoteca, vamos dizer assim, o galpão de testemunhos, né, é uma litoteca. Como que a gente garante que a gente vai ter isso para o futuro, com uma informação robusta, com uma informação segura, né, e que a gente vai conseguir no futuro, seja por questões de auditoria externa, de ANM, ou de qualquer outra, ou até auditoria interna dentro da empresa, né, ou seja por questões de necessidade mesmo de conhecimento geológico, se for necessário recuperar aqueles furos e testemunhos antigos ali para uma redescrição, para uma reanálise, para uma análise de um processo metalúrgico para um alvo novo, ou até para análise, por exemplo, de alterações, né, no método do processamento mineral, né. Muitas vezes utiliza-se, né, como primeira instância ali os testemunhos daquele alvo a ser lavrado, e como que a gente garante que toda essa informação física, né, a rocha em si perfurada, como o Daniel colocou aí, não custa nem um pouco barato para extrair testemunho, né, para sondar. A sondagem é um procedimento muito necessário, mas não é um método barato de aquisição de informação. Como que a gente garante que tudo aquilo que a gente já sondou vai se permanecer viável ali, a informação segura e robusta, né? Daí a gente começou, né, com todo um projeto que envolvia também a parte física e a parte de software, né? A parte física, no sentido, a gente desenvolveu mais um modelo, né, de caixa de testemunho, que a gente chama da Smart Case, né? É o modelo que o Daniel comentou, né, que é o modelo da caixa de geração 2, só que ela traz todo um pacote de tecnologia atrelada a ela, né? Ela já atribui-se, né, às caixas de testemunhos, né, identificações únicas, a gente chama do CPF ali da caixa, com base em duas tecnologias diferentes, né, QR Code e RFID, que é a identificação por radiofrequência, né, a mesma tecnologia utilizada em cancelas de pedágio ou algo do tipo. Então, a gente passa a ter, de fato, rastreabilidade com essas tecnologias. Só que a gente precisava não só trazer a informação física, né, trazer um produto físico diferente, porque, como eu citei no início, a gente não tinha referência desses sistemas em outras empresas ou até fora do país. Então, a gente pensou, a gente vai precisar desenvolver um software de gestão que aceite esse tipo de comunicação, de RFID, né, de identificação por radiofrequência, e de identificação por QR Code em todo o processo. E aí a gente mapeou todo o processo, desde o momento que a caixa sai da fábrica, né, a caixa vazia, o momento que ela chega no estoque de uma mineradora, né, o controle dos insumos para sondagem, o momento que essa caixa ela precisa sair de um estoque ou de um arquivo físico, ela vai para o campo, vai para a sondagem, o armazenamento do testemunho, né, em primeira instância é feito ali na sondagem, né, coloca o testemunho na caixa e ali nasce a primeira informação, né, que é a testeira da caixa, o front-end ali da caixa. Então a gente mapeou todo esse processo até o último processo, né, passando por todas as fases de galpão, de recebimento de produção de sondagem, de conferência de boletins, controle de produção, controle de perdas e desvios de insumos. Passamos por tudo isso até chegar no último momento, que é o arquivamento do testemunho, tá? Que é o momento que a gente precisa, de fato, trazer rastreabilidade à organização. Então, a gente mapeou todo o processo e desenvolveu uma solução com um olhar, né, de geólogos mesmo, né, uma visão de geólogos, de pessoas do setor, também consultando muitos outros
profissionais da área, né, de como seria a melhor solução, e desenvolvemos, né, uma plataforma de gerenciamento. Então, hoje a gente tem um pacote de tecnologia que é muito mais do que só a Smart Case, né, e muito mais do que só o software, né, ele combinado dá algo muito maior, né, e a gente vem também evoluindo com outras tecnologias que a gente vai, talvez, falar um pouquinho mais na frente aí. Bacana. Daniel, você está falando hoje do Canadá, né? Fala Sim. sobre essa expansão aí para esse país, contar um pouco mais a respeito, porque como é que surgiu? Então, essa expansão para o Canadá, na verdade, isso vem de um planejamento estratégico que nós fizemos em 2015. Né? Acho que começou, na verdade, em 2014, a gente finalizou em 2015, foi até feito com assessoria do Sebrae. A gente contratou o Sebrae para fazer esse planejamento. E nós concluímos que ia chegar um momento que a curva de crescimento da Core Case no Brasil ela ia começar a horizontalizar. Ela ia deixar de ficar, né, tão up, né, e em um dado momento ela ia chegar a estabilizar por conta, principalmente, da gente já ter, assim, um market share, né, no mercado brasileiro relevante, né, então já não ia chegar um momento que não ia ter mais, assim, grandes mineradoras ou médias mineradoras para a gente procurar e que se tornassem nossos clientes, né? E esse momento, na verdade, já está chegando. Então, nesse planejamento estratégico, nós concluímos que, para a gente continuar com essa curva ascendente, nós precisaríamos ou desenvolver novos produtos, né? E desenvolver novo produto é sempre aquela questão que você joga no mercado, vê se o mercado vai aceitar, se vai dar certo. Então, não é alguma coisa clara, assim, né, que vá funcionar efetivamente, tem que ser testado, né? E a outra opção seria justamente a internacionalização da empresa. E então nós decidimos que faríamos isso em um dado momento. Começamos o processo, eu fiz uma primeira vinda minha no Canadá em 2016, né, justamente para entender melhor a cultura, né, do país, também melhorar o inglês, enfim, já pensando, né, em um dado momento a gente vir para cá. Nessa primeira ocasião, nós ainda não tínhamos, assim, uma relevância em exportação, né? Hoje a gente já exporta para 13 países, e desses 13 países, 9 são para empresas canadenses, né? Então a gente já observava isso desde, né, desse planejamento estratégico, que embora o Canadá, se não seja considerado um país mineiro, como por exemplo, Chile, Peru, alguns países da África, ainda assim, né, isso, falando em território canadense, né, ele é muito importante como investidor em outros países, né? Então tem, né, muitas mineradoras que são de capital canadense, no Brasil mesmo, né, a gente tem a Kinross, tem a Yamana Gold, Land Mining, então nós temos clientes no México que são canadenses, a gente tem cliente na Guiana, Suriname, e então, assim, a nossa estratégia lá de trás está se confirmando, que ao mesmo tempo que a gente começou a trabalhar esse processo de internacionalização, a gente já começou a abrir também dentro da Core Case as vendas no mercado internacional. Então, a gente percebeu que foi acertado realmente a gente vir para o Canadá, ficar mais próximo desses clientes que a gente já conquistou, né? Porque muitas vezes a gente fecha vendas internacionais pós-feira, pós-PDAC, né, em Toronto. Que daí o Adriano, que é o nosso International Business, ele vai no escritório da empresa lá do Canadá, faz a venda, mas na verdade os produtos estão indo para outro país, né? Estão indo, sei lá, como eu disse, Guiana, México. Então, o fato de a gente ter vindo, né, aqui para o Canadá e aberto, né, o escritório aqui, não é nem tanto pensando em vendas necessariamente dentro do Canadá. Claro que a gente, né, quer também, né, ter boas vendas aqui, mas é justamente ficar mais próximo desses clientes que são canadenses, porém que atuam em vários locais do mundo, né? Então, em termos de estrutura, o que nós temos hoje, né, a nossa sede no Brasil, em Porto Alegre, é onde fica a parte administrativa. A fábrica é em Santa Catarina, né? Quando eu morava em Santa Catarina, eu tinha um escritório em Itajaí. Hoje a gente só tem o CNPJ relacionado à fábrica, né, que é
é uma empresa parceira nossa. Daí temos o pessoal, né, que atua fora, no caso o Edson, que é o nosso comercial no Brasil, em Minas Gerais. O Marcel ainda está baseado, né, em Salvador. O nosso International Business, que eu comentei, o Adriano, quando ele está no Brasil, ele fica em Curitiba. Então, é bem espalhado. E nós abrimos recentemente um escritório no Chile, porque a gente começou uma parceria com uma empresa distribuidora nossa, representante, na verdade, da Corcase lá no Chile. Então, a gente viu a necessidade de ter esse escritório lá. E agora, mais recentemente não, porque o processo já vem ao longo tempo, mas efetivamente a Corcase foi aberta no Canadá em abril desse ano, né? E então a gente já vem participando do PDAC, eu acho que já tem 7 edições que a gente participou do PDAC com o stand, né? Então já vem sendo trabalhado esse mercado há algum tempo, mas efetivamente com a base estabelecida foi esse ano. Marcel, como funciona na prática, né, esse manager que você citou na hora que você estava nos explicando, né, gestão dos testemunhos? Certo, maravilha, João, boa pergunta. Então, a visão, né, do manager é, de fato, trazer gestão, né, para furo e testemunho de sondagem, né, trazer rastreabilidade e evitar perda ou desvio de material, né, em todo ao longo de todo o tempo que ele permanece sobre posse, sobre custódia ali da empresa mineradora, né. Então, a gente parte de uma necessidade de trazer a rastreabilidade, ou seja, de saber a qualquer momento que seja necessário para a equipe de geologia onde que estão os meus furos armazenados, né, qual o posicionamento deles, quais processos esses furos passaram, se já foram amostrados, se foram amostrados 100%, ou 50%, 25%, se existe amostra, né, residual, e onde que está ela, tá? Onde que isso está arquivado, tá? Então, a gente parte de uma necessidade de trazer essa rastreabilidade, e a gente desenvolveu um software que ele faz todo o passo a passo. Então, baseado nas duas tecnologias, né, de RFID, identificação por radiofrequência, e QR Code, a gente consegue saber por todos os passos que aquele furo, ou seja, o testemunho está dentro da caixa, né? Então, a gente consegue, a partir de rastrear a caixa, rastrear o furo e rastrear todas as atividades que foram feitas ali, tá? E aí, até o último momento, que é o arquivamento, e ainda assim a gente mantém a gestão, né, caso haja alguma movimentação, caso haja uma modernização da infraestrutura e aquele material seja movimentado. Todo esse histórico a gente mantém de forma digital, né, numa base de dados, tá? O Manager, ele funciona, é um software as a service, ou seja, ele funciona na nuvem. A gente tem as melhores práticas de gestão de dados em nuvem também, tá? E a gente torna essa conexão muito, muito fácil e muito fluida, porque a gente, além da plataforma de gestão, a gente tem um aplicativo desenvolvido, né, que hoje já está nas lojas, tanto as duas lojas principais aí de aplicativos, que esses aplicativos, eles são os coletores de dados, ou seja, eles podem funcionar no campo, seja na praça de sondagem, seja no estoque, seja no galpão, controlando todos os inputs ali necessários, a produção de sondagem, controlando os backlogs no galpão, backlog de serra, backlog de amostragem, passivos, armazenamento, tudo isso é feito, né, a coleta de dados de uma forma já digital, tá? E a gente parte desse pressuposto para que a gente possa evitar erros, né, manuais. Claro que na coleta digital a gente insere diversas validações ao longo desse processo para que, né, não seja permitido o input de informações equivocadas ali, né, e sempre fazendo cross-checks, mas as aplicações podem ser utilizadas tanto no campo quanto em escritórios, ou seja, tanto online quanto offline, no final do dia, né, ou no final do trabalho, todo dispositivo retorna ali para algum ponto, para a cidade, ou seja, para o escritório, se conecta à internet e toda essa base sobe, né, e se unifica, mantendo a rastreabilidade. Mas o nome do negócio é trazer otimização e gestão, né, para os galpões e para as equipes de geologia sobre os testemunhos de sondagem.
falando aí, Marcelo, estou lembrando que eu faço validação do modelo de furos aqui no software que eu trabalho, né? Para várias mineradoras, às vezes vem dados trocados, vem posição, né? Você falando aí, só lembrando que, cara, isso resolve 99,9% dos dados quando a gente vai importar, porque, como você falou, 100%, na verdade, das validações, né? Vai vir o dado direitinho lá do furo. A gente pega um furo aí, fica faltando um intervalo, a gente conversa com o geólogo, olha, você botou aqui que era até 10 metros, e aqui está mostrando até 12 ou 100, 120. Qual que é o cara? Eu digitei errado. Tá falando, e eu lembro aqui de todas essas digitações, né? Não, exatamente. Inclusive, numa implementação que a gente fez há pouco tempo, a gente estava fazendo ali um treinamento com o pessoal, né, no galpão, né, de uma mineradora. Na verdade, ainda está na parte de exploração, né? E aí, né, no primeiro furo que a gente colocou ali na bancada e começamos a fazer o treinamento de trazer toda a informação que estava ali física para o digital, colocando as informações de manobras, as terceiros, né? E a gente pegou já um gap de 1 metro. O furo já tinha passado por já tinha sido descrito e tudo mais, e tinha um gap de 1 metro ali. E a gente só conseguiu pegar isso por conta das validações que a gente tinha, né? E ali a gente viu, ó, aqui a gente já tem uma validação aqui que não, passou, né, pelo olhar de todo mundo, né? Claro, o ser humano, numa atividade, né, ali, a gente sabe como é a sondagem, uma atividade super dinâmica, toda hora tem uma necessidade diferente, então, se não, o ser humano é passível, né, de permitir um erro ali ou outro, né? E a gente sabe que isso acontece com frequência. Então, a nossa ideia é atuar preventivamente, né? Para que a gente não permita nada de informação equivocada já entrando na base. Bacana. Daniel, falando aqui sobre a pegada de carbono, né? Vocês têm esse dado para falar sobre essa pegada de carbono de CO2 e a importância disso no mercado de mineração? Não, temos sim. Até a gente brinca, né, que a Corcase é uma empresa ESG, assim, por natureza, né? Não foi uma coisa imposta, porque desde quando nós começamos a Corcase, desde a primeira caixa que foi fabricada, foi feita com matéria-prima 100% reciclada, né? Então, a gente já teve essa questão naturalmente. E, na verdade, a primeira vez que eu ouvi falar em ESG na vida foi no PDAC. Né? Eu estava numa conferência e tal lá, e o pessoal falando ESG, meu Deus, o que é ESG, né? Até que alguém destrinchou o que era a sigla lá, eu entendi. Né? Então, para nós é relativamente algo recente, porque nós, né, desde lá 2010 para 2011, que foi a nossa primeira venda, a gente já trabalha dessa forma. Mas não é por conta disso que a gente não busca fazer outras ações, né? A gente tem projetos, por exemplo, de limpeza de praia, que é o projeto eNature, que é muito bacana, principalmente quando eu morava em Santa Catarina, né, no litoral. Eu fazia questão de participar, né, junto com as equipes desse projeto de ir na praia, e esses resíduos que a gente tirava das praias, a gente ainda consegue, na verdade, fazer os outros produtos. Claro que não são os nossos produtos principais, né, da Corcase, mas são acessórios que a gente vem trabalhando, como marco de sondagem, né, tudo a partir disso. Nós temos também o selo Lixo Zero, né, que é tipo como se fosse uma mini auditoria, né, uma mini ISO, né, relacionada a questões ambientais dentro da estrutura da empresa, principalmente na fábrica, né, embora a fábrica seja de um parceiro nosso, né, ainda assim a gente busca, né, fazer em conjunto com eles esses trabalhos. Bom, juntando tudo, né, que a gente já utilizou de matéria-prima até hoje, isso dá mais ou menos umas 6.500 toneladas, né, de polipropileno, né, que é a nossa matéria-prima, né, reciclada. Isso equivaleria, se a gente fosse fazer umas contas da cubagem da caixa em relação à nossa caixa em relação à caixa de madeira, representa mais ou menos umas 120 mil árvores de grande porte que a gente deixou de cortar para fazer caixa. Né? Então, com base nessas informações, a gente buscou ainda
um outro dado que a gente gostaria de ter na empresa, que foi justamente o que você me perguntou, sobre a pegada de carbono. Para isso, a gente contratou uma empresa que já tem mais de 30 anos de mercado na área de meio ambiente, uma empresa do Rio Grande do Sul, que eles fizeram esse levantamento para nós, né, foi um relatório bem extenso, novamente, como se fosse, né, uma mini ISO, né, uma auditoria, e os dados desse relatório nos mostraram que a gente já deixou, né, de produzir 790 toneladas de carbono, né, de pegada de carbono. Colocando em miúdos, né, assim, o nosso produto, ele gera 3 vezes menos carbono do que a caixa de madeira e 4 vezes menos carbono do que a caixa plástica de matéria-prima virgem, por exemplo. Então, foram dados bem interessantes que nós, né, obtivemos. Vamos trabalhar com a possibilidade de tentar zerar, né, o nosso carbono, com algumas outras ações que a gente está procurando aí fazer, mas, de qualquer maneira, já foi um resultado muito bacana desse relatório, e a gente quer ir atrás de certificações também, né, não só nacionais quanto internacionais relacionadas ao carbono. No Brasil, o Inmetro, que faz hoje em dia essa certificação, né, a gente já está vendo como obter, e internacionalmente a gente quer também, porque, na verdade, assim, não que nos deu um estalo para fazer isso, mas o que nos motivou a buscar por esse estudo também foi que uma empresa internacional, né, uma multinacional, na verdade, fez uma cotação com a gente e perguntou para nós, como é que quais os dados de emissão de carbono de vocês? E naquele momento a gente não tinha, né? Claro que a gente deu uma resposta para eles explicando como é que era o nosso processo de produção e tal, mas o dado né, de carbono, naquele momento, nós não tínhamos. Então, a gente, vamos agilizar isso, a gente precisa informar isso para os clientes. Claro que no Brasil ainda está meio incipiente, né, tá engatinhando ainda essa questão do carbono, mas lá fora, eu que estou aqui no Canadá, é muito comum, tu vê, às vezes, até em extrato bancário, o pessoal já sai ali o valor de carbono que você está consumindo com base nas suas despesas. Então, é interessante a gente trabalhar em cima disso, sim. Realmente é muito importante, né? Principalmente quando você falou, né, que tirou realmente um insumo desse da natureza. E, Marcel, você poderia falar para a gente quais são os próximos passos aí, futuros com vocês, novos projetos, chegando aqui nessa reta final aqui do nosso podcast? Sim, com certeza. Bom, para futuro, né, pensando em termos, né, de tecnologia, né, se a gente for fazer uma análise do que tem mais se falado, né, em qualquer mercado, na verdade, mas também no nosso setor, né, sobre tecnologias para o futuro, 9 entre 10 pesquisas, ou até as 10, vai apontar inteligência artificial, né. Eu, particularmente, né, acredito que a inteligência artificial, ela não vai ser pura e simplesmente a tecnologia, né? Eu faço uma análise muito pode ser como o GPS, algo do tipo, né? No passado, o GPS era uma tecnologia, né, própria, GPS, um posicionamento e tal, né, eu tenho um equipamento específico que me dá meu posicionamento, e hoje a gente vê que essa tecnologia, né, de posicionamento está embutida em diversas aplicações, diversos aplicativos, seja no nosso celular, seja num relógio para esporte, seja num aplicativo de trânsito, seja... Enfim, a tecnologia, na verdade, ela começa a se difundir em diversas aplicações. Eu acredito muito nisso, né? Então, a gente também não vai ficar de fora disso, né? A gente já vem desenvolvendo, né, com base, né, em algoritmos de inteligência artificial próprio, né, que a gente vem desenvolvendo novas ferramentas, né, pensando lá na frente em, mais uma vez, né, otimizar para as equipes de geologia, né, para as equipes de geologia que trabalham com sondagem, né, otimizar tarefas que são de rotina e que podem ser melhoradas ou ganhar performance, ou reduzir erros, ou melhorar a produtividade utilizando algumas ferramentas de inteligência artificial na rotina. E daí a gente pode pensar em diversas coisas, né, como, por exemplo, é muito comum você fazer a medição, né, do testemunho de sondagem com treina, né, bater no treina e conferir se essa medição, né, com treina,
é conferida, mais uma vez, só que ela é conferida com treino também. Então, a gente pode utilizar, né, a partir das imagens, né, dos testemunhos, né, a gente consegue extrair o tamanho deles. Então, a gente pode fazer essa conferência, né, fazer um double check ali com inteligência artificial. A gente também caminha para pensar em descrições litológicas, geotécnicas, né, automatizadas com algoritmos de inteligência artificial. Claro que a gente não imagina que isso vai substituir o olhar do geólogo, né, porque isso não faz parte, né, do nosso pensamento, mas isso com certeza vai ajudar o geólogo a trazer mais produtividade ou pelo menos mais assertividade para o trabalho dele ali, né. A gente vê, como você comentou, né, até para, né, no software que vocês trabalham, não sei qual mas para modelo de blocos, se você for pensar em reconciliação, se você for pensar em todos esses processos, a gente vê diversas aplicações onde uma ferramenta ou outra de inteligência artificial vai ajudar ali naquele processo, né? Porque são muitos dados, são dados complexos, não são dados simples, e com certeza os algoritmos vão nos ajudar nisso, e a gente vai trazer, né, essas tecnologias. Na verdade, a gente já tem uma funcionalidade de inteligência artificial lançada, e a gente está aprimorando e trazendo outras para dentro do manager, e com certeza também a gente vai ter, né, outros produtos aí na frente que vão fazer parte desse pool, né, de ferramentas ali para otimizar e ajudar as equipes de geologia ali que trabalham com sondagem. E você, Daniel, o que é que você pode trazer aí no futuro aí para Alemar, né, aí no Canadá? O que é que você tem de futuro, de projetos? Então, complementando, né, o que o Marcel disse, realmente a gente espera investir mais nessa área de tecnologia, mas também tem a questão justamente da expansão internacional. Então, não só aqui no Canadá, a gente já está de olho em outros mercados. Eu já comentei sobre o Chile, falei o Peru também é um país que a gente está buscando uma parceria mais forte. A Argentina está num bom momento. Agora, recentemente, a gente participou de um evento em Dubai, né? Então, já está surgindo algumas coisas na África. Então, são duas frentes que a gente está querendo trabalhar fortemente, né? Como o Marcel já explicou muito bem, a parte de tecnologia, a parte de expansão internacional e, sendo possível, lançamento de novos produtos. Inclusive, em primeira mão, para você, Johnny, a gente já vai estar lançando um produto novo no mercado aí, agora no início de 2025, em janeiro, né? Dentro do nosso core business, né? Vai ser uma caixa, né, nova. Então, os teus ouvintes aí já vão ter essa informação em primeira mão aí. A gente vai estar divulgando em breve. Beleza, perfeito. Contem aqui com a gente para a gente fazer essa demonstração, tá? E tecnologias aqui sempre é bem pesquisado aqui para os nossos ouvintes, né? E, pessoal, chegando aqui ao final do nosso podcast, né? Mensagem vocês gostariam de deixar aqui para os nossos ouvintes? Vou começar com você, Marcelo. Bom, finalizando aqui, né? E assim, eu olho para o setor, né? Para o setor de exploração, para o setor de pesquisa mineral, sempre com um olhar muito positivo, né? E, assim, reflexo de tudo isso, ou o que a gente tem visto, né? Por exemplo, a última Exposibran que a gente foi a maior Exposibran aí dos últimos tempos, né? Certamente. Muitas pessoas novas, empresas novas, tanto empresas, né, que vão se tornar mineradoras, né, com projetos de exploração ou de ação, mas empresas também que fazem toda a cadeia, né, de fornecimento de serviço ou fornecimento de equipamentos, de produtos, ali na Exposibran foi muito bom de ver, né? Então eu olho para esse setor com muita positividade, assim, né? E é algo que acredito que todo mundo que entra, assim, se apaixona, né? Eu mesmo sou apaixonado pelo setor e acredito que a gente vai continuar crescendo, né? Tanto o setor como um todo, né? E nós, né, como empresa também, vamos continuar crescendo junto com o setor, seja na oferta de novos produtos, novos serviços, novas tecnologias, inovações, e a gente está sempre disponível para
pensar junto, né, com empresas ou que queiram, né, produtos customizados, algo do tipo, para a gente desenvolver novas ferramentas e melhorar, né, a nossa atuação dos nossos profissionais, dos nossos geólogos aí. E, assim, para quem é algum geólogo novo, está estudando geologia ainda, que está pensando aí o que fazer, né, ou quando se formar, ou já se formou e está buscando, assim, eu acredito que é um setor fantástico, vai continuar tendo espaço para a gente, né, geólogo. A inteligência artificial não vai substituir a nossa capacidade, então eu acho que continuar e que o setor vai crescer e vai abraçar e, enfim, todo mundo vai crescendo junto, né? Daniel? Então, até pegar o gancho aqui com o que o Johnny falou mais cedo ali no início, né, do podcast, pensar fora da caixa, né? Apesar da Core Case ser o business core dela ser caixas, né, mas no geral, para as pessoas, né, em geral, que pensem geralmente em soluções que no primeiro momento às vezes parece uma coisa assim simples ou, né, não tão, digamos assim, tão inovadora, mas que se você agregar alguns elementos nela, talvez se torne, né, não digo um negócio como a Core Case se tornou, mas até mesmo dentro do projeto, da empresa que você estiver trabalhando, né? Às vezes o pessoal está tão acostumado com uma rotina de fazer as coisas de uma maneira que não consegue enxergar, né? Ou de outras formas, né? Num outro espectro, né? Então, para ficar com a mente aberta, né? Realmente ficar, não ficar assim só limitado às suas experiências pontuais no seu entorno. Tenta buscar coisas de fora. O que será que estão fazendo lá no Canadá? O que será que estão fazendo na Austrália? Participar de eventos é muito importante, porque acaba sendo uma forma de você ter contato com novidades, né, com inovações, e também fazer um ótimo networking, né? Então, a minha mensagem seria mais essa: pensar fora da caixa, fazendo um trocadilho com a Core Case. Perfeito, senhores. Como agradecer a vocês aí, quando a gente fala de tecnologia, né, tem muita pesquisa aqui nos nossos ouvintes. Eu quis começar a gente perguntando sobre a empresa para mostrar exatamente isso que vocês falaram aqui no final, né? Pensar fora da caixa, pensar em novas soluções. Às vezes, um problema que está comigo é também de outros profissionais. Então, uma ideia, como você falou, Daniel, que surgiu. Aí, poxa, vou procurar parceiros como o Sistema S ou empresa júnior de universidade para criar, se torna um negócio como está vendo a Core Case aí há mais de 14 anos, né? Então, pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Obrigado a você, Johnny. Muito obrigado pela oportunidade e parabéns aí pelo teu podcast. Aí tá sendo algo fora da caixa no mercado. Parabéns. Obrigado. Obrigado, Johnny. Pessoal, lembrando que nós somos patrocinados pela Atobin Engenharia. Acesse o site atobin.com, a Ignea Geologia e Meio Ambiente, acesse o site igneabr.com.br e também a Revo Geoscience, acesse o site revogeosciences.com e também nosso site de camisas exclusivas aqui do podcast da mineração. O link está aí na tela de vocês e também na descrição do vídeo. Daniel, Marcel, novamente, muito obrigado. E lembre-se, mineração pode não ser o futuro, mas não existe futuro sem mineração. E até a próxima. O podcast da mineração é patrocinado pela Atobin, empresa de engenharia e tecnologia. Oferecem soluções para todas as fases do projeto, desde a coleta de requisitos até a implantação. Consultoria Ignea Geologia e Meio Ambiente. Empresa especializada em mineração, geologia, pesquisa mineral, planejamento administrativo de processos minerários e consultoria ambiental. Revo Geoscience, serviços de consultoria avançada em geociências, oferecendo suporte em todas as fases de exploração e nos desafios de mineração, engenharia e meio ambiente.